Ricardo se vestiu de trapos para testar o filho. Ele só queria encontrar um pingo de bondade no coração de Theo. Mas o jovem o esmagou na frente de todos. O milionário não sabia, mas seu teste doloroso apenas começou. O som de taças de cristal enchia o salão luxuoso. Theo erguia um brinde, o relógio de ouro brilhando em seu pulso. De repente, uma figura suja e curvada se aproximou. Era Ricardo, coberto por um casaco rasgado e o rosto manchado. Ele estendeu a mão trêmula. Filho, uma ajuda. Theo olhou com nojo. Ele não reconheceu o próprio pai. Na frente de investidores e amigos, empurrou o velho com força. Ricardo caiu no chão de mármore polido. A bebida cara de Theo derramou sobre os trapos do pai. Segurança! Gritou Theo, o rosto vermelho de raiva. Tirem este lixo daqui agora! Risadas nervosas ecoaram pelo salão. Ninguém ajudou o homem caído. Alguns convidados viraram o rosto, fingindo não ver. A namorada de Theo apertou seu braço, rindo com desprezo. Que nojo, amor! Theo olhou para a plateia, o peito estufado de arrogância. Prestem atenção, disse ele em voz alta. É assim que tratamos quem não pertence ao nosso mundo. Que isso fique bem claro para todos. A humilhação era a regra do jogo. Perto dali, um investidor suíço observava a cena, a expressão fria. Um contrato de 100 milhões de reais dependia da imagem de Theo naquela noite. 2 seguranças enormes chegaram. Agarraram os braços de Ricardo com brutalidade. Começaram a arrastá-lo para a saída de serviço. A humilhação estava prestes a ser completa. Mas então, com a voz rouca, Ricardo falou. Não para Theo. Falou diretamente com o investidor suíço. Em alemão perfeito, ele disse. A projeção de lucros para o setor de lítio está superestimada em 20%. Verifique a cláusula 3 do anexo 5. O investidor parou, o copo no ar. Os seguranças hesitaram. As risadas morreram. Theo franziu a testa confuso e irritado. O sorriso sumiu de seu rosto. O jogo havia acabado de mudar. A frase em alemão pairou no ar, nítida como o corte de uma navalha. Herr Ziegler, o investidor suíço, congelou. Seus olhos, antes frios e desinteressados, agora estavam fixos na figura caída no chão. Os seguranças, homens enormes acostumados a obedecer ordens sem pensar, pararam. As mãos que prendiam Ricardo afrouxaram. Eles olharam para Theo, buscando uma instrução, mas o jovem estava paralisado, a boca entreaberta. A confusão era uma mancha em seu rosto perfeito. O que estava acontecendo? Como um mendigo de rua poderia saber os detalhes de uma negociação confidencial? E em alemão fluente, o silêncio no salão era total. A música havia parado, o zumbido das conversas paralelas desaparecido. Centenas de pares de olhos estavam cravados na cena, esperando. Soltem-no! Ordenou Ziegler, sua voz ressoando com uma autoridade que superava a de Theo. Os seguranças obedeceram instantaneamente, dando um passo para trás. Lentamente, com uma dignidade que parecia impossível para alguém em seu estado, Ricardo se apoiou nos cotovelos. Ele não aceitou a mão que um garçom, de repente prestativo, lhe ofereceu. Ele se levantou sozinho. Cada movimento era deliberado, pesado. A dor no ombro era real, mas ele a ignorou. Tirou a poeira do casaco rasgado. Seu corpo, antes curvado pela submissão do disfarce, agora se endireitava. Ele parecia mais alto, mais sólido. O olhar perdido de um pedinte foi substituído por uma chama de inteligência fria e cortante. Você, disse Ricardo, ainda com a voz rouca, mas agora firme, apontando um dedo sujo para Theo. Você se apresenta como o futuro desta empresa. Não era uma pergunta, era uma acusação. Você fala de inovação, de visão, de liderança. Ele deu um passo à frente. Theo, instintivamente, deu um passo para trás. Mas você não leu o anexo 3 do contrato com os fornecedores de lítio, leu?
O anexo que eu mesmo redigi há 10 anos, que garante exclusividade, mas exige um reinvestimento de 40% do lucro líquido em pesquisa e desenvolvimento local. Um anexo que você ignorou completamente em sua proposta para o Sr. Ziegler. A plateia prendeu a respiração. A namorada de Theo o soltou. Os amigos se afastaram. A acusação era técnica demais para a maioria, mas a implicação era clara como água. Incompetência, desleixo. Theo gaguejou. Isso é um absurdo. Quem é você para saber disso? É um espião? Um louco? Mas sua voz tremia. O suor brilhava em sua testa. Ele havia sido exposto. Não moralmente, ainda não, mas profissionalmente. Na frente de todos que ele queria impressionar. Ricardo deu um sorriso mínimo, um gesto que não alcançou seus olhos. Eu tenho todo o direito de estar aqui, disse ele, a voz subindo, projetando-se pelo salão. Segundo o Estatuto da Companhia, artigo 57, parágrafo 2, o fundador tem acesso irrestrito e permanente a qualquer evento ou propriedade da empresa. Verifique, se quiser. Ninguém precisou verificar. A revelação pairava no ar, tão pesada e real que podia ser tocada. Fundador. A palavra ecoou na mente de todos. Theo olhou para o rosto sujo do homem, para os cabelos emaranhados, para as roupas fétidas e, pela primeira vez, procurou de verdade. Procurou um traço familiar. E então o terror começou a se instalar em seus olhos. Não, sussurrou ele. Não pode ser. Com um movimento lento, Ricardo levou as mãos ao rosto. Ele limpou a sujeira da bochecha. Tirou o gorro imundo, revelando o cabelo grisalho, agora desgrenhado, mas inconfundível. Ele se livrou do casaco pesado e rasgado. Por baixo, usava uma camisa simples, amassada e manchada. Mas era a camisa de um homem, não de um espectro. A transformação foi chocante. O mendigo desapareceu. Em seu lugar estava a estrutura óssea, o olhar penetrante e a presença inegável do homem que construiu aquele império do zero. Do outro lado do salão, um homem mais velho, de terno elegante, deixou sua taça cair no chão. O som do vidro se estilhaçando foi o único ruído no silêncio mortal. Senhor Ricardo, disse Afonso, o diretor mais antigo do conselho, a voz embargada pela incredulidade. O nome foi dito, e com ele a realidade desabou sobre todos. Sussurros se espalharam como um incêndio. Celulares foram erguidos, não para gravar um mendigo sendo humilhado, mas para capturar a ressurreição de uma lenda. O homem que todos pensavam estar aposentado, viajando pelo mundo, estava ali. Ricardo ignorou a todos. Seus olhos estavam fixos em seu filho, em Theo, cujo rosto passou do branco pálido para um vermelho febril de humilhação e pânico. Pai? A palavra saiu como um sopro, um fiapo de som. Ricardo caminhou até ele, parando a centímetros de distância. O cheiro de champanhe e sujeira ainda estava em suas roupas. Você não estava vendendo uma parceria de 100 milhões de reais, Theo, disse Ricardo, a voz baixa, letal, para que só o filho e os mais próximos ouvissem. Você estava entregando a tecnologia de bateria que desenvolvemos por uma década. O coração da empresa, o futuro. E estava fazendo isso por um valor que, para o Sr. Ziegler, seria um roubo. Os 100 milhões não eram o prêmio, seriam a multa que pagaríamos pela sua ignorância. A sanção foi imediata e brutal. Theo olhou ao redor, procurando apoio, um rosto amigo. Encontrou apenas olhares de desprezo, de pena, de choque. Seus amigos, antes tão próximos, agora pareciam estar a quilômetros de distância. Sua namorada não conseguia encará-lo. Herr Ziegler se aproximou, ignorando Theo completamente. Ele se dirigiu a Ricardo com um respeito profundo. Senhor Ricardo, é uma honra inesperada. Creio que sua avaliação do contrato está correta. Precisamos conversar. A sós, o investidor havia trocado de lado. O poder havia mudado de mãos de forma visível, pública e irreversível.
Theo foi apagado da equação, mas Ricardo ainda não havia terminado. Ele tocou o braço de Ziegler levemente, um pedido silencioso para que esperasse. Ele se virou uma última vez para a estátua de gelo que era seu filho. Seus olhos não continham raiva. Continham algo muito pior. Uma decepção profunda, um peso esmagador. O teste de hoje era sobre caráter, Theo. E você falhou de forma espetacular, disse Ricardo. Mas sua avaliação profissional, essa ainda está de pé. Ele olhou para o relógio de ouro no pulso do filho. A reunião do conselho para aprovar sua presidência será amanhã, às 9 da manhã, na sala principal. E eu estarei lá. Ele fez uma pausa, deixando o peso da ameaça assentar. Esteja preparado para defender cada uma de suas decisões. Todas elas. Sem dizer mais uma palavra, Ricardo virou as costas para o filho. Ele caminhou em direção a Afonso e a um estarrecido Herr Ziegler. Juntos, os três se moveram em direção a uma sala privada, deixando Theo sozinho no centro do salão. Sozinho, com o peso de 100 milhões de olhares sobre ele. O protagonista de uma festa que, de repente, se transformou em seu próprio funeral social e profissional. O teste de caráter havia terminado. A guerra pelo Império estava prestes a começar. Theo não correu. Correr seria um sinal de fraqueza. Ele caminhou para fora do salão com uma rigidez artificial, cada passo um ato de desafio contra as centenas de olhos que o seguiam. Ele não olhou para os lados. Sentia os olhares como agulhas em sua pele, o silêncio acusador mais alto do que qualquer grito. A porta se fechou atrás dele, mas não abafou o som de seu fracasso. No corredor, ele acenou para o valete, a mão tremendo levemente ao entregar o ticket. Dentro de seu carro esportivo, um casulo de couro e metal que custava mais do que a maioria das pessoas ganha em uma vida, ele finalmente desabou. O ar saiu de seus pulmões em um silvo de raiva. Ele bateu no volante 1, 2, 3 vezes, a dor surda em sua mão, um alívio bem-vindo da humilhação que queimava em seu peito. Ele me armou, disse Theo para o para-brisa, a voz rouca. Aquele velho, ele planejou tudo, para me fazer de idiota. A raiva era um combustível mais limpo que a vergonha. A vergonha o paralisava, mas a raiva lhe dava um propósito. Ele dirigiu em alta velocidade pelas ruas da cidade, a paisagem de luxo e poder agora parecendo uma zombaria. Em sua cobertura, um espaço minimalista de vidro e aço com vista para a cidade inteira, o silêncio era opressor. Ele pegou uma garrafa de uísque da bancada, uma edição raríssima, e a arremessou contra a parede. O vidro explodiu, o líquido âmbar escorrendo pela obra de arte moderna como sangue. Ele não se importou. Aquilo tudo, o apartamento, a arte, o luxo, era financiado pelo homem que acabara de destruí-lo. O ressentimento, que sempre existiu sob a superfície, veio à tona com a força de um vulcão. Ele não era um filho que falhou em um teste. Era um príncipe herdeiro cuja coroação foi sabotada pelo próprio rei. Essa seria a sua verdade. Essa seria a história que ele contaria. Ele pegou o telefone, os dedos deslizando pela tela com uma nova determinação. Seu primeiro alvo foi Lucas, um membro do conselho que ele havia apadrinhado, um homem que lhe devia a carreira. Lucas, é o Theo. Você viu o que aconteceu? Ele não esperou resposta. Meu pai não está bem. Há meses que ele vem demonstrando um comportamento errático, paranoia, lapsos de memória. O que você viu hoje foi um surto psicótico. Ele está tentando destruir a própria empresa por despeito, por se sentir irrelevante. Theo era um mentiroso talentoso. Ele misturava a arrogância de suas palavras com um tom de falsa preocupação que soava quase convincente. Eu preciso de você amanhã, Lucas. Preciso do seu voto para me consolidar na presidência. Não por mim, para proteger a companhia dele, para estabilizar o barco antes que ele o afunde. Você entende? Não entende? Do outro lado da linha, o silêncio de Lucas foi a confirmação que Theo precisava. Ele devia favores.
e favores seriam cobrados. A segunda ligação foi para o chefe de segurança da empresa. Desta vez, sua voz era fria, autoritária. A voz do chefe. Marcos, sou eu. A partir deste momento, revogue todas as credenciais de acesso de Ricardo Bittencourt. Todas elas, físicas e digitais. Ele representa um risco de segurança para a integridade da empresa. Se ele tentar entrar no prédio amanhã, ele deve ser barrado. Se insistir, chame a polícia. Fui claro, o poder, mesmo que temporário, era inebriante. Ele estava trancando o próprio pai para fora de seu império. O ato era tão audacioso que lhe deu uma onda de confiança. Mas votos e portas trancadas não eram suficientes. Ele precisava destruir a credibilidade de Ricardo de forma pública e definitiva. Ele se lembrou de algo, uma conversa que ouviu de relance entre seu pai e Afonso, meses atrás. Algo sobre exames, um neurologista, um diagnóstico que Ricardo queria manter em segredo. Provavelmente não era nada, talvez um check-up de rotina. Mas na guerra de narrativas, a insinuação era mais poderosa que a verdade. Ele abriu o contato de um jornalista financeiro conhecido por publicar furos de reportagem e boatos de mercado. Começou a digitar uma mensagem anônima, cuidadosamente elaborada. Falava de um grave declínio cognitivo, de uma luta interna pelo poder, de uma instabilidade perigosa no comando. A semente da dúvida estava plantada. Ela floresceria durante a noite, bem a tempo de envenenar a reunião do conselho pela manhã. Enquanto isso, em uma sala de reuniões privada do centro de eventos, Ricardo estava sentado em silêncio. Diante dele, Herr Ziegler e o leal Afonso. O investidor suíço era pragmático. Ricardo, eu estou do seu lado. O que seu filho fez foi inaceitável. Mas uma guerra familiar na imprensa pode derrubar o preço das ações. Precisamos agir com cuidado. Afonso, no entanto, via além dos números. Ele via a traição. Cuidado! Ricardo, ele tentou te humilhar, te tratar como lixo. Ele não tem caráter, não tem respeito. Ele não é seu filho, é um predador que cresceu dentro da sua casa. Ricardo ouvia, o rosto uma máscara de pedra. O teste que ele planejara era para ser uma lição dura, mas privada. Ele revelaria sua identidade, repreenderia o filho, o forçaria a um período de humildade e aprendizado. Mas a crueldade pública de Theo, a falta de qualquer hesitação ou remorso, o chocou profundamente. E agora, a resposta de Theo à sua exposição não era arrependimento. Era guerra total. O celular de Afonso vibrou. Ele olhou a mensagem, o rosto se contorcendo em uma carranca. É a minha assistente, disse ele a voz tensa. Theo está ligando para todos os membros do conselho. Está espalhando que você está senil, que teve um surto. Ele acabou de revogar suas credenciais de acesso ao prédio. Aquela foi a gota d'água, o momento da decisão. Ricardo ergueu o olhar. A dor da decepção ainda estava lá, mas agora havia algo mais. Uma resolução fria como o aço. A esperança de salvar o filho havia morrido. Agora, restava apenas o dever de salvar seu legado. Ele se inclinou para a frente, as mãos pousadas sobre a mesa de mogno. Afonso, ligue para a nossa equipe jurídica. Quero que preparem uma moção de emergência para a destituição de um membro do conselho por conduta antiética. Ele se virou para Ziegler. Herr Ziegler, o senhor estaria disposto a formalizar sua intenção de investimento, condicionando-a à minha retomada imediata do controle da empresa? O investidor sorriu. Com o maior prazer, Ricardo. Ricardo então se levantou, o corpo não mais curvado pelo disfarce, mas ereto com o peso de uma nova missão. Ele me deixou sem escolha, disse ele, a voz baixa e ressoando com um poder redescoberto. Isto não é mais sobre ensinar uma lição. É sobre uma extração, um expurgo. Não vamos apenas bloquear a presidência dele, vamos removê-lo da empresa, da minha empresa, para sempre. Enquanto Afonso e Ziegler começavam a fazer as ligações, transformando a sala em um quartel-general de guerra, a mente de Ricardo viajou para longe.
Ele fechou os olhos por um instante e o som das vozes se dissolveu, substituído por um eco do passado. Ele estava em seu antigo escritório, muito antes da Torre de Vidro e do Império Global. Era uma sala pequena, com cheiro de madeira e ambição. Em seus braços estava Theo, um menino de 10 anos, os olhos brilhando de admiração pelo pai, que para ele era um gigante. Ricardo colocou uma pequena caixa de veludo nas mãos do filho. Dentro não havia ouro nem diamantes. Havia um simples relógio de bolso de aço polido, com números romanos gravados no mostrador. Não é o que ele vale em dinheiro, filho, disse Ricardo, a voz suave. É o que ele representa. O tempo é a única coisa que ninguém pode comprar de volta. Um homem de caráter não desperdiça o seu tempo nem o dos outros. Ele honra cada segundo. Este relógio não é para mostrar sua riqueza para o mundo. É para lembrar a si mesmo do seu valor. Theo sorriu, um sorriso puro e genuíno, e abraçou o pai com força, o metal frio do relógio pressionado entre eles. A memória piscou, saltando para a frente. Agora Theo tinha 16 anos, cercado por amigos em seu quarto espaçoso. Em seu pulso, um relógio de grife caríssimo, um troféu de status. Um dos amigos, vasculhando uma gaveta, encontrou o velho relógio de bolso. "E aí, Theo, o que é essa lata velha?" perguntou, zombando. Theo arrancou o objeto da mão do amigo, rindo. "Ah, isso, um presente antigo do meu pai. Filosofia barata." Sem um pingo de hesitação, ele atirou o relógio em uma caixa de entulho no canto do quarto. O som do metal batendo em outros objetos esquecidos foi seco e final. O som de um elo se partindo. Ricardo abriu os olhos. A sala de reuniões voltou ao foco. A dor daquela lembrança, nítida como um caco de vidro, endureceu ainda mais sua expressão. A traição daquela noite não foi a primeira. Foi apenas a mais pública. A guerra não era mais sobre o futuro da empresa. Era sobre o eco de um relógio jogado no lixo. A noite foi longa. Não houve sono para Ricardo. Enquanto a cidade dormia, a suíte de um hotel de luxo, com uma vista direta para a Torre de Vidro da Bittencourt S.A., se transformou em um centro de comando. A atmosfera era tensa, carregada de café forte e da urgência de uma batalha iminente. Ricardo, Afonso e uma pequena equipe de funcionários leais, convocados na calada da noite, trabalhavam sem parar. Cada um tinha uma missão. Cada peça do quebra-cabeça estava sendo encaixada para formar a imagem irrefutável da incompetência e crueldade de Theo. Em uma tela gigante, uma jovem analista financeira, com olheiras mas olhos focados, exibia gráficos de desempenho. As linhas vermelhas de prejuízo contavam uma história que Theo havia tentado esconder sob camadas de jargão corporativo e relatórios maquiados. "Aqui, senhor Ricardo", disse ela, apontando para uma coluna de números. O projeto Titan, supervisionado pessoalmente por Theo. Orçamento inicial de 20 milhões. Custo final, 38 milhões. Ele escondeu o rombo transferindo despesas de marketing para o orçamento de pesquisa e desenvolvimento. Canibalizou o futuro para salvar a própria pele no presente. Ricardo apenas assentiu, a mandíbula tensa. Era pior do que ele imaginava. A arrogância ele conhecia. A fraude deliberada era uma nova e amarga revelação. Do outro lado da sala, Afonso falava ao telefone, a voz baixa, mas carregada de uma intensidade paternal. Ele não falava com executivos, mas com engenheiros, assistentes, gerentes de nível médio. As vítimas silenciosas da tirania de Theo. "Eu entendo seu medo de represálias", dizia Afonso, "mas a sua declaração será anônima. Apenas relate os fatos." O e-mail em que ele chamou a equipe de incompetentes por questionarem um prazo impossível. A reunião em que ele humilhou a chefe de design na frente dos clientes alemães. "Precisamos da sua voz, a empresa precisa." Lentamente, dolorosamente, as provas chegavam. E-mails impressos, mensagens de texto, gravações de áudio. Cada um era um prego no caixão da carreira de Theo.
A prova mais devastadora, no entanto, estava no laptop de Ricardo. A gravação da câmera de segurança do salão de festas. Sem áudio, mas o vídeo era ainda mais eloquente. Eles assistiram em silêncio. O empurrão, a queda. O líquido escuro manchando as roupas do pai. O sorriso de escárnio no rosto de Theo. A risada de sua namorada. A indiferença da multidão. Visto ali, na luz fria da tela, o ato perdia o calor do momento e se revelava em sua essência. Um espetáculo de poder cruel, executado por um homem que via a vulnerabilidade não como algo a ser protegido, mas como algo a ser esmagado. Ricardo assistiu uma vez e foi o suficiente. Ele fechou o laptop. "Temos o que precisamos", disse ele. A preparação estava completa. Era um arsenal de fatos, números e testemunhos, uma arma apontada diretamente para o coração do reinado de Theo. Do outro lado da rua, no topo da torre, Theo também não havia dormido. Ele se sentia como um rei em seu castelo, um rei sitiado. Ele andava de um lado para o outro no escritório de seu pai, o escritório que em poucas horas seria oficialmente seu. A adrenalina o mantinha de pé. Ele viu a notícia aparecer em um blog financeiro às 6 da manhã, como planejado. Crise de liderança na Bittencourt? Fontes internas questionam saúde do fundador Ricardo Bittencourt às vésperas de transição de poder. Um sorriso tenso surgiu em seus lábios. A narrativa estava funcionando. Ele era a estabilidade, seu pai, o caos. Ele ligou para a segurança. "Marcos, situação sob controle?" A voz do outro lado foi obediente. "Sim, senhor. O alerta está em vigor. As credenciais do seu pai foram bloqueadas em todos os níveis. Ele não passa da recepção." Theo sentiu uma onda de alívio, mas ela durou pouco. O telefone tocou. Era Lucas, o membro do conselho. Sua voz era um sussurro apavorado. "Theo, eles sabem. A equipe jurídica do seu pai, eles não estão apenas se defendendo, eles estão pedindo a sua cabeça. Estão circulando uma moção de emergência para sua destituição por conduta prejudicial à empresa. Eles têm provas de tudo." O chão pareceu sumir sob os pés de Theo. A realidade o atingiu. Ele não estava lutando contra um velho fraco. Ele estava lutando contra o titã que construiu aquele prédio com as próprias mãos. Seu plano de defesa era inútil contra um ataque tão avassalador. O pânico, frio e agudo, tomou conta dele. Se seu pai entrasse naquela sala de reuniões com aquele dossiê, seria o fim. Ele não podia deixar isso acontecer. Não podia. Desesperado, ele olhou para o painel de segurança do andar. Havia um protocolo de emergência, um que só o CEO interino poderia ativar. Um lockdown total por ameaça biológica ou terrorista. Era uma medida drástica, insana, mas a insanidade era tudo o que lhe restava. Às 8h45 da manhã, na suíte do hotel, a equipe de Ricardo se levantou. O momento havia chegado. Estavam prontos para cruzar a rua e marchar para a batalha. Ricardo pegou a pasta preta contendo o resumo das provas. Foi quando Afonso olhou para a televisão que exibia um canal de notícias financeiras. A imagem mudou para uma reportagem ao vivo. Na tela, a fachada da Torre Bittencourt. "Interrompemos nossa programação", disse a repórter, com notícias de última hora. Um alerta de segurança de alto nível foi emitido para a sede da Bittencourt S.A. A ala executiva, incluindo a sala do conselho, foi colocada em um lockdown total e imediato. Ninguém entra, ninguém sai. A equipe inteira congelou. Eles se entreolharam, a compreensão aterrorizante surgindo em seus rostos. Ricardo se aproximou da janela. Lá embaixo, carros de polícia começavam a chegar, as sirenes silenciosas, mas as luzes piscando, criando um perímetro. Era uma barreira, uma fortaleza. Theo não havia apenas trancado a porta. Ele havia isolado o campo de batalha. Ricardo e seu arsenal de provas estavam presos, impotentes, a poucos metros de distância. Eles podiam ver o castelo,
mas o portão havia sido fechado e a ponte levadiça erguida. A reunião começaria em 15 minutos. E o herói, no momento final, estava encurralado. 9 horas da manhã. O relógio na parede da sala do conselho avançava com uma precisão cruel. Os 12 membros do conselho estavam em seus lugares, uma coleção de rostos ansiosos e confusos. O lockdown os havia aprisionado no topo do mundo, mas a sensação era de claustrofobia. No ar, pairava o cheiro de café fresco e de pânico contido. Na cabeceira da mesa, Theo estava de pé. Ele projetava uma imagem de calma forçada, as mãos espalmadas sobre a madeira escura, como um capitão no leme de uma tempestade que ele mesmo criou. Ele se sentia invencível. A porta estava trancada, o inimigo neutralizado. O reino era seu. Ele pigarreou, e o som pareceu anormalmente alto no silêncio tenso. Senhores, bom dia. Peço desculpas pela situação atípica. Sua voz era firme, ensaiada. Como devem imaginar, tomei a decisão de iniciar este protocolo de segurança com base em uma ameaça crível à integridade da empresa. Uma ameaça interna. Ele fez uma pausa, deixando a insinuação pairar. Como alguns de vocês já devem ter lido em veículos de imprensa, meu pai, Ricardo, não tem passado por um bom momento. Sua conduta na noite passada foi a prova final de uma instabilidade que, infelizmente, se tornou perigosa. Ele olhava nos olhos de cada membro, vendendo sua narrativa. Ele, o filho responsável, protegendo o legado do pai doente. Esta medida, embora drástica, foi para garantir que pudéssemos ter esta reunião em paz, sem interferências de um homem que, infelizmente, perdeu o juízo. Agora, se pudermos prosseguir com a pauta, a votação para a minha confirmação como CEO. Ele estava prestes a saborear a vitória. A caneta já estava em sua mão para iniciar a votação, mas uma voz o interrompeu. Uma voz com um sotaque alemão, calma e afiada. Perdoe minha intromissão, Herr Theo, disse Herr Ziegler, que estava sentado como convidado especial. Mas, como um futuro parceiro de investimento, sinto que esta reunião está incompleta sem a presença do fundador. Theo sorriu com condescendência. Como eu disse, meu pai está indisposto. Ele foi impedido de entrar para o próprio bem dele. Não, disse uma segunda voz. Era Afonso. O velho diretor se levantou, o rosto uma máscara de determinação. Ele não foi impedido. Ele está aqui. Antes que Theo pudesse gritar por segurança, Afonso caminhou com passos firmes até a enorme tela de apresentação que dominava a parede. Ele ignorou os protestos de Theo. De seu bolso, tirou um pequeno dispositivo de acesso remoto e o conectou a uma porta HDMI. A tela, que exibia o logotipo da empresa, piscou e ficou preta. Theo gritava. Segurança! Tirem esse homem daqui! Desliguem isso! Mas os seguranças na porta estavam confusos, recebendo ordens conflitantes. Era tarde demais. A tela se acendeu. Não era um gráfico, não era um logotipo. Era o rosto de Ricardo Bittencourt. Em tamanho real, ele não estava sujo ou desgrenhado. Estava em um escritório impecável, vestindo um terno escuro e uma camisa branca. O cabelo grisalho penteado, o olhar focado e letal. Atrás dele, janelas mostravam o topo de outros arranha-céus. Ele não era um velho senil. Ele era um comandante em seu posto de batalha. Bom dia, conselho, disse ele. Sua voz, saindo dos alto-falantes da sala, era perfeitamente calma, mas carregada de um peso imenso. Peço desculpas pela minha ausência física. Parece que meu filho, em sua comovente preocupação com a segurança de todos, me trancou para fora do meu próprio prédio. Felizmente, eu aprendi há muito tempo a sempre ter um plano B. Theo estava branco como papel, petrificado. A imagem na tela era de um poder e controle que ele não podia combater. É uma montagem! Uma fraude! Ele balbuciou, mas ninguém lhe deu atenção. Todos os olhos estavam grudados em Ricardo. Vamos aos fatos,
continuou Ricardo, e a tela ao lado de seu rosto mudou, exibindo os gráficos financeiros. Estes são os projetos que Theo gerenciou. Um prejuízo combinado de 72 milhões de reais, mascarado por manobras contábeis que beiram a fraude. Ele não estava construindo o futuro da empresa. Ele estava o vendendo em segredo para cobrir sua própria incompetência. Ricardo explicou cada número, cada gráfico, com uma clareza devastadora. Ele não estava apenas apresentando dados, estava dissecando a carreira de seu filho, peça por peça, expondo cada falha. Em seguida, a tela mudou novamente. Citações começaram a aparecer, testemunhos anônimos de funcionários. A voz de Ricardo as lia, fria e sem emoção. Ele me chamou de burro na frente da minha equipe porque eu questionei um cálculo errado que ele fez. Ele cancelou minhas férias aprovadas porque eu não respondi um e-mail seu às 2 da manhã. Ele disse que pessoas como eu, vindas de onde eu vim, nunca seriam nada. O ar na sala ficou rarefeito. O problema não era apenas incompetência, era uma questão de caráter, de crueldade. E por último, disse Ricardo, para aqueles que ainda acreditam na narrativa de que eu sou um velho instável e que meu filho é uma vítima, eu lhes apresento a noite passada, sem edição, sem comentários. A tela inteira foi preenchida com o vídeo da câmera de segurança do salão de festas. O silêncio na sala do conselho era absoluto. Eles viram a figura frágil de Ricardo se aproximar. Viram o nojo no rosto de Theo. Viram o empurrão violento, a queda humilhante, o champanhe sendo derramado como um último insulto. E o pior de tudo, viram o sorriso arrogante de Theo para a plateia. A prova não estava apenas nos atos, mas no prazer que ele sentia ao cometê-los. Ninguém se mexeu, ninguém ousou respirar. Os membros do conselho olhavam para o Theo real, parado na cabeceira da mesa, e depois para o Theo na tela, e viam a mesma pessoa. O monstro não estava mais escondido. Quando o vídeo terminou, a tela voltou para o rosto de Ricardo. Ele permaneceu em silêncio por 10 segundos inteiros, deixando a imagem se fixar na mente de todos. A prova havia sido apresentada. Era completa. Era irrefutável. E o silêncio chocado na sala do conselho era o som do mundo de Theo desmoronando. O silêncio na sala do conselho era uma força física, uma pressão que esmagava Theo onde ele estava. O rosto de seu pai, ainda na tela, era o de um juiz que havia acabado de ler um veredito de culpa. Não havia mais nada a ser dito. As provas haviam falado por si. Theo abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele olhou para os rostos ao redor da mesa, procurando um único olhar de simpatia, um vislumbre de dúvida. Não encontrou nada. Encontrou apenas o reflexo de sua própria monstruosidade nos olhos chocados de seus colegas. Eles não o viam mais como um líder, um herdeiro. Eles viam um mentiroso, um incompetente e um tirano. A voz de Ricardo quebrou o silêncio precisa e sem emoção. Afonso, por favor, distribua a moção. Como se estivesse esperando o comando, o velho diretor pegou uma pilha de documentos de sua pasta e entregou uma cópia a cada membro do conselho. O título, em letras garrafais, era claro: Moção de emergência para destituição imediata e demissão por justa causa. O nome de Theo estava logo abaixo. Ricardo não tirou os olhos da câmera. A moção pede a remoção imediata de Theo Bittencourt do Conselho de Administração e sua demissão da empresa, com efeito imediato, por quebra de confiança, conduta antiética e ações deliberadamente prejudiciais aos interesses da companhia. Coloco a moção em votação. Aqueles a favor, por favor, levantem a mão. A primeira mão a se erguer foi a de Afonso, firme, sem hesitação. A segunda foi a de uma diretora que Theo havia tentado sabotar meses antes. A terceira, a de outra. Em menos de 5 segundos, 11 mãos estavam no ar.
Apenas uma permanecia sobre a mesa, a mão de Lucas, o jovem que Theo havia promovido, o homem que lhe devia a carreira. Seus olhos encontraram os de Theo por um instante. Neles, Theo viu não a lealdade que esperava, mas o medo e o nojo de um homem que percebia ter apostado no cavalo errado. Lentamente, com o peso de sua própria covardia, a mão de Lucas também se ergueu, unânime. Foi nesse momento que Theo quebrou. A fachada de controle se estilhaçou, revelando a fúria impotente por baixo. "Não!" Ele gritou, a voz estridente e irreconhecível. "Vocês não podem fazer isso comigo. Eu sou um Bittencourt. Essa empresa é minha por direito. Minha!" Ele avançou em direção à tela, o punho erguido, como se pudesse socar o rosto fantasmagórico de seu pai. "Você, seu velho decrépito, você me armou. Você nunca quis que eu vencesse." A voz de Ricardo permaneceu calma, o que só enfureceu Theo ainda mais. "Marcos", disse Ricardo, falando com o chefe de segurança que observava paralisado perto da porta. "O Sr. Theo não é mais um funcionário desta empresa. Por favor, recolha seus itens de propriedade da companhia e o escolte para fora do prédio." A ironia era esmagadora. O homem que havia dado a ordem para trancar o pai para fora era agora o alvo. Marcos, o chefe de segurança, um homem cuja lealdade pertencia à cadeira do poder e não à pessoa nela, assentiu. "Sim, senhor." Ele e outro guarda se aproximaram de Theo. "Não toquem em mim!" gritou Theo recuando. "Eu pago o salário de vocês." Marcos não hesitou. Com um movimento rápido, ele pegou o crachá de identificação pendurado no pescoço de Theo e o arrancou. O som do plástico se partindo foi chocantemente alto. "O laptop e o celular da empresa, por favor, senhor." Theo se recusou. Os guardas o seguraram um de cada lado, e enquanto um o imobilizava, o outro pegava o celular de seu bolso e fechava o laptop sobre a mesa. Cada objeto removido era um pedaço de sua identidade sendo arrancado. Ele não era mais o chefe. Ele não era mais ninguém. Enquanto o arrastavam para a porta, Herr Ziegler levantou-se. "Senhor Theo", disse o investidor, a voz cheia de um desprezo gelado. "Na vida e nos negócios, o caráter é o único ativo que não se pode comprar. E o senhor, meu jovem, está completamente falido." Arrastado para o corredor, Theo olhou uma última vez para a tela. Para o rosto de seu pai. Ricardo o encarou sem ódio, sem pena. Apenas um vazio final. "O lockdown foi suspenso, Theo", disse Ricardo. "A saída está liberada para você." A tela ficou preta. A sanção final foi a mais silenciosa. Ao ser levado pelo corredor, as portas dos escritórios começaram a se abrir. O alerta de segurança havia sido cancelado. Os funcionários, curiosos com os gritos, saíram para ver. E eles viram. Viram o homem que os humilhava, que os aterrorizava, sendo segurado por seguranças, o rosto manchado de lágrimas de raiva, despojado de todos os seus símbolos de poder. Ninguém zombou, ninguém aplaudiu, eles apenas observaram. O silêncio deles era um julgamento coletivo, um testemunho mudo da justiça que finalmente chegara. Era um corredor polonês de olhos silenciosos. A caminhada continuou pelo vasto lobby de mármore. O mesmo lugar onde, na noite anterior, ele havia sido o centro das atenções, o príncipe herdeiro. Agora, ele era apenas um homem sendo expulso. Os seguranças não o levaram para a garagem privativa. Eles o levaram através das portas de vidro giratórias da entrada principal. E o empurraram para a calçada, sob a luz dura do sol do meio-dia. Sozinho. O tráfego da cidade passava indiferente. Theo se virou e olhou para cima, para a imensa torre de vidro e aço que carregava seu nome. O nome de sua família. Um monumento ao poder e ao legado que ele acabara de perder para sempre. A queda não foi apenas uma demissão. Foi um apagamento. Na sala do conselho, o vazio deixado pela saída de Theo era palpável. A porta fechada parecia uma lápide. Os membros do conselho permaneceram em seus lugares, imóveis, o eco dos gritos de Theo ainda reverberando em suas mentes.
Eles tinham acabado de testemunhar a execução de um legado, a aniquilação pública de um herdeiro. A tela à frente deles permaneceu preta por um longo momento. Um abismo digital que refletia o vácuo de poder que acabara de ser criado e preenchido. Então, a tela se acendeu novamente. O rosto de Ricardo reapareceu. A máscara de aço do estrategista havia caído, revelando o homem por trás dela. Havia uma exaustão profunda em seus olhos. As linhas em seu rosto pareciam mais fundas. Era o rosto de um pai que havia acabado de realizar a mais dolorosa das cirurgias em seu próprio filho. Ele olhou para cada um dos membros do conselho, seu olhar varrendo a sala através da câmera. "Senhoras e senhores", começou ele, a voz mais baixa, mais humana. "Eu lhes peço as mais sinceras desculpas. Desculpas por terem sido forçados a testemunhar um espetáculo tão degradante. Uma disputa familiar nunca deveria ter cruzado as portas desta empresa." Ele fez uma pausa, respirando fundo. "Mas eu lhes dou a minha palavra. A instabilidade terminou. O elemento tóxico foi removido. A partir deste momento, a Bittencourt S.A. não será mais um campo de batalha para egos e vaidades. Ela voltará a ser o que sempre foi, um lugar de inovação, de trabalho duro e, acima de tudo, de respeito." O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era de choque, mas de alívio. Afonso foi o primeiro a quebrar o protocolo. Ele se levantou e, falando diretamente para a tela, começou a aplaudir. Um aplauso lento, deliberado e cheio de emoção. Um por um, os outros membros do conselho se juntaram a ele, levantando-se de suas cadeiras. Não era um aplauso para um CEO. Era uma homenagem a um fundador, a um homem que teve a coragem de sacrificar uma parte de si mesmo para salvar o todo. "Você não nos deve desculpas, Ricardo", disse a diretora que Theo tentara sabotar. "Você nos salvou. Bem-vindo de volta ao seu lugar." Herr Ziegler, o investidor, sorriu amplamente. "Minha oferta de investimento não está apenas confirmada", disse ele. "Ela acaba de dobrar de valor. Eu não invisto em números, invisto em caráter." Ricardo deu um aceno de cabeça, uma expressão de profunda gratidão em seu rosto. "Obrigado a todos. A reunião está encerrada." A tela ficou preta. A câmera se afastou, revelando que Ricardo não estava em um escritório sofisticado, mas na mesma suíte de hotel que servira de quartel-general. A pequena equipe de analistas e advogados que o ajudara estava ali, em silêncio, observando-o com uma reverência que beirava a adoração. O peso do que eles haviam acabado de realizar pairava na sala. Ricardo se levantou lentamente da cadeira. Por um momento, ele pareceu apenas um homem velho e cansado. Então, a jovem analista financeira, a mesma que revelara as fraudes de Theo, deu um passo à frente e começou a aplaudir timidamente. Seu gesto quebrou o feitiço. O advogado se juntou a ela e logo a sala estava cheia de um aplauso genuíno, vindo não de uma obrigação corporativa, mas do coração. Ricardo, um homem que raramente mostrava emoção, sentiu os olhos arderem. Ele ergueu a mão, pedindo silêncio. Ele não deu um discurso. Em vez disso, caminhou até cada um deles, apertou a mão do advogado, colocou a mão no ombro da analista. O seu trabalho foi impecável, sua coragem ainda maior. "Obrigado." Ele olhou para o pequeno grupo. "Nós fizemos isso, juntos." Naquele momento, ele não era o bilionário dono de tudo. Era um líder reconhecendo sua tropa. Ele não estava apenas restaurando sua própria dignidade, estava validando a deles, mostrando que na sua empresa o valor era medido pela competência e lealdade, não pelo sobrenome. Meia hora depois, Ricardo e Afonso saíram do hotel. A rua havia voltado ao normal. Eles atravessaram em direção à Torre Bittencourt. Ao entrarem no lobby de mármore, um silêncio peculiar começou a se espalhar. A recepcionista o viu primeiro e se levantou, um gesto automático de respeito. Um grupo de funcionários que saía do elevador parou. As conversas morreram.
As pessoas que passavam diminuíam o passo, virando-se para olhar. Ninguém apontou. Ninguém cochichou. Era uma onda de reconhecimento silencioso. A notícia havia se espalhado como um raio. A história do pai humilhado que voltou para retomar seu império. Enquanto Ricardo caminhava em direção aos elevadores privativos, o lobby inteiro estava em silêncio, os olhos de dezenas de funcionários seguindo-o. Era a sua verdadeira plateia, e o silêncio deles era o aplauso mais alto que ele já recebera. Sua dignidade, manchada naquele mesmo prédio na noite anterior, estava agora finalmente restaurada. 1 ano se passou. A Torre Bittencourt não era mais um monumento à arrogância de um homem, mas uma colmeia de inovação e colaboração. Ricardo, aos 70 anos, não se sentava mais na cadeira de CEO. Ele havia assumido um novo papel, o de mentor. Sua antiga sala agora pertencia a Ana, a jovem e brilhante analista financeira que o ajudara naquela noite decisiva. Ele a havia escolhido não por seu sobrenome, mas por seu talento, sua ética e sua coragem. Em uma reunião sobre energias renováveis, Ricardo observava em silêncio enquanto Ana liderava a discussão, desafiando engenheiros e diretores com uma inteligência afiada e um respeito que inspirava, em vez de intimidar. A empresa estava mais lucrativa do que nunca, mas mais importante, era um lugar onde as pessoas queriam trabalhar. O medo havia sido substituído pela lealdade. Afonso atuava como conselheiro sênior, uma eminência parda cuja sabedoria era valorizada. E a parceria com Herr Ziegler havia florescido, transformando a Bittencourt S.A. em uma potência global, com uma reputação de integridade inabalável. A milhares de quilômetros de distância, em uma cidade menor e anônima, Theo Bittencourt arquivava uma planilha em um computador antigo. Ele não estava na miséria, não pedia esmolas. O destino lhe reservara uma sanção mais sutil e talvez mais cruel, a irrelevância. Ele era gerente assistente de logística em uma pequena importadora. Ganhava o suficiente para viver, mas não o bastante para esquecer o que havia perdido. Seu mundo, antes feito de coberturas e carros de luxo, agora se resumia a um cubículo cinza e um apartamento alugado. Um estagiário se aproximou, o rosto pálido de pavor. Senhor Theo, eu cometi um erro no pedido de embarque. O antigo Theo teria gritado, humilhado o garoto. O novo Theo apenas suspirou, um som pesado, cansado. Ele se virou para o jovem, o fogo em seus olhos há muito extinto. Tudo bem, disse ele, a voz baixa. Sente-se, vamos consertar isso juntos. Ele havia perdido um império, mas no processo talvez estivesse dolorosamente encontrando um resquício de humanidade. No topo da torre, o sol se punha, pintando o céu de laranja e roxo. Ricardo estava sozinho em seu novo escritório, menor, mais pessoal. Ele não olhava os relatórios finais do dia. Abriu a gaveta de sua mesa e tirou de lá um objeto que não brilhava. O velho relógio de bolso de aço, o símbolo. Ele o segurava na palma da mão, sentindo o peso do metal e das memórias. Não era um troféu de sua vitória, mas uma lembrança perpétua do preço daquela vitória. Uma lembrança do filho que ele teve que destruir para talvez um dia salvá-lo. Com um movimento suave do polegar, ele deu corda no relógio. O tic-tac suave e constante era o único som na sala, o som do tempo marchando em frente, curando algumas feridas, consagrando outras. Ele se levantou e olhou pela janela, a cidade se acender. O legado estava seguro, a dignidade restaurada, o tempo finalmente estava de volta ao seu devido lugar. A história de Ricardo e Theo é um lembrete brutal de que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua conta bancária, mas em suas ações quando acredita que ninguém importante está olhando. Até que ponto o poder e o privilégio podem cegar alguém para a sua própria humanidade? E o que realmente define nosso caráter? As grandes conquistas que exibimos para o mundo ou os pequenos atos de compaixão que praticamos quando não há plateia? Você já presenciou uma situação onde a verdadeira natureza de alguém
Foi revelada pela forma como trataram uma pessoa que aparentemente não tinha nada a oferecer? Ou talvez você mesmo já tenha sido testado de uma forma inesperada, forçado a escolher entre o que é fácil e o que é certo. Deixe sua história ou sua reflexão nos comentários. Acreditamos que cada experiência compartilhada nos torna mais sábios. Se esta fábula moderna tocou você, não se esqueça de deixar o seu gostei e de compartilhar este vídeo. Inscreva-se no canal para mais histórias que nos fazem pensar.